Olá, pessoal! O nosso vídeo de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre as 10 armadilhas mais comuns que selecionadores enfrentam em processos seletivos. Eu conheço selecionadores que me contam que alguns candidatos parecem ter características e competências durante o processo seletivo e depois de contratados parecem ser outras pessoas. Bom, então a gente precisa saber que armadilhas são essas para que a gente possa evitá-las, porque se alguns aspectos do processo seletivo não são respeitados, a gente tem exatamente esse efeito. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar sobre essas 10 armadilhas que podem surgir nos processos seletivos logo depois da vinheta. Bom, gente, faz muitos anos que eu tenho treinado selecionadores para realizar bons processos seletivos. Então, a Synchrony, ela não executa processos seletivos, mas ela treina selecionadores. E é bem interessante, porque eu sempre digo o seguinte, que o processo de recrutamento e seleção, ele é como uma cirurgia. Então, ele tem etapas que devem ser respeitadas e se a gente pula alguma etapa, com certeza a gente vai ter algum efeito que a gente não gostaria no processo seletivo. Então, é como se numa cirurgia a gente dissesse assim, não, mas anestesia não precisa, né? Não, curativo também não precisa. Então, toda vez que a gente pega um processo seletivo e a gente tenta, por alguma razão, acelerar esse processo seletivo ou quebrar algumas etapas desse processo seletivo, a gente corre um risco muito grande de cair numa dessas armadilhas. Selecionadores que também não estão bem treinados também podem cair nessas armadilhas facilmente. Vamos à primeira armadilha. Bom, a nossa primeira armadilha em um processo seletivo são as indicações. Sabe aquela história do QI, do quem indica? Pois é, pode ser uma grande armadilha para os selecionadores, porque as pessoas costumam fazer uma relação entre quem indicou e o candidato indicado. Então, vamos dizer assim, eu vou, por exemplo, indicar um candidato a emprego, coisa que na verdade eu nunca faço, tá? Porque eu já aprendi essa lição. Então, eu tenho um vizinho que ele precisa de um emprego e esse vizinho que precisa desse emprego, ele é um bom vizinho. E eu vou indicá-lo para uma empresa, né? Ou, por exemplo, a empresa que eu trabalho. Eu vou lá na empresa que eu trabalho e digo, olha, eu estou indicando meu vizinho, né? Ele é uma boa pessoa. Vejam, ele é um bom vizinho. Como é que eu, como vizinha deste cidadão, vou saber se ele é um bom analista financeiro, por exemplo? Então, este bom vizinho precisa passar por um processo seletivo para que essas competências sejam testadas. Então, eu acho que até já falei isso num outro vídeo, para mim as indicações elas têm um peso muito pequeno. Por quê? Por melhor que seja a pessoa que indicou, não necessariamente o candidato indicado serve para a nossa vaga. Ele realmente pode ser uma boa pessoa e um bom vizinho, mas isso não me garante que ele vai ser um bom analista financeiro. Então, mesmo tendo indicações, a gente precisa de um processo seletivo para testar competências e testar, verificar se a cultura, os valores daquele candidato, as expectativas daquele candidato também combinam com a nossa organização. Então, cuidado com a primeira armadilha, que são as indicações. Antes de irmos para a nossa segunda armadilha, eu queria dizer para vocês que no final desse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma dica de como a gente pode ajudar candidatos que estão buscando emprego. Eu falei na primeira armadilha que eu não faço indicações, vou explicar para vocês por quê no final do vídeo e também como é que eu faço para ajudar candidatos que estão buscando emprego. Então assistam esse vídeo até o final, tá? A nossa segunda armadilha são candidatos que eles chegam no processo seletivo e eles concordam com tudo que os selecionadores dizem. Então, muitas vezes, o futuro líder dessas pessoas
vai achar que são candidatos que são fáceis de gerenciar. Porque ele chegou ali, tipo, a gente propôs uma dinâmica de grupo, ele concordou, a gente foi almoçar, ele concordou com o cardápio, com o prato escolhido, ele o tempo todo ele estava concordando, sendo simpático, dizendo que estava bom para ele. Então é um candidato que aparentemente é fácil de gerenciar. Mas vejam, a gente hoje, cada vez mais, a gente precisa de pessoas que tenham um pensamento crítico. Porque senão, olha só, se eu tenho uma equipe que concorda com tudo que eu falo, o que vai acontecer é que a gente pode estar caminhando para o precipício como empresa e ninguém vai avisar, que vai dizer assim, não, se o líder acha, então tá bom para mim. Então, essa também é uma armadilha. Será que eu realmente preciso de um candidato que concorda com tudo? E será que eu vou conseguir ter um bom resultado com aquele candidato que na minha equipe não vai me avisar quando a gente está indo para o caminho errado? Então, cuidado com esses candidatos que concordam com tudo. A questão é, não é que o candidato está certo ou errado. A questão é, será que ele serve para minha vaga? Ou estou contratando e selecionando este candidato porque ele parece ser mais fácil de gerenciar? Para que você quer uma equipe fácil de gerenciar? A gente precisa de uma equipe de alto potencial e não que dê uma vida tranquila para a gente, não é? Então, cuidado com a segunda armadilha. A nossa terceira armadilha é uma armadilha que é até polêmica, que é o caso do candidato super qualificado. Vejam, alguns selecionadores acham que se, por exemplo, eles estabeleceram no perfil que o candidato ele precisa ter, sei lá, graduação, e me apareceu um candidato com pós-graduação, mestrado, doutorado, experiência internacional, fala 5 idiomas, eu estou no lucro, porque eu estou contratando um candidato que tem uma qualificação maior do que eu tinha pedido e ainda ele aceitou ganhar um salário que está abaixo do que ele encontraria no mercado. Essa é uma grande armadilha, porque assim, ó, se o candidato ele é super qualificado para a nossa vaga, o que vai acontecer é que ele vai ingressar no emprego. Num primeiro momento, ele vai ficar feliz porque ele está empregado. Normalmente isso acontece com candidatos que não estavam trabalhando, então eles encontram nessa oportunidade uma oportunidade até de colocar as contas em dia. E o que vai acontecer na prática é que aquela atividade vai ser fácil demais para esse candidato. Então não vai ser uma atividade profissional estimulante. Ele vai dizer assim para os amigos: pois é, foi o que eu achei, né? Só que ele vai continuar naturalmente, deve fazer isso, buscando outras oportunidades no mercado. Por quê? Para que eu vou ficar numa atividade que não me estimula e aonde eu estou recebendo um salário de forma justa, proporcional àquela atividade que eu estou realizando, mas que é menor do que eu poderia estar ganhando no mercado? Então esse candidato ele vai ficar na minha empresa até o momento em que ele conseguir se recolocar numa vaga que seja adequada ao perfil dele. Então vai ser uma operação ali tapa o buraco, sabe? Enquanto eu não acho outra coisa que esteja adequada ao meu perfil, eu vou pegar isso aqui mesmo, porque pelo menos entra um dinheiro e eu tô me relacionando com pessoas até que eu consiga receber outro convite ou entrar em contato com outra oportunidade que seja mais adequada ao meu perfil. Por isso, o candidato super qualificado é uma armadilha. Então, o candidato ele tem que estar do tamanho certo para a vaga. Então, ele não pode ter nem qualificação de mais, nem qualificação de menos. Ainda a qualificação de menos, se a gente tem essa consciência no processo seletivo, a empresa ela pode ajudar esse candidato a se desenvolver, fazer um investimento para que ele seja treinado. No caso do candidato super qualificado, não tem o que fazer, a não ser que você saiba que o candidato super qualificado entrou nessa vaga que não é adequada para ele, mas que dentro de 1 ou 2 meses ele já vai se movimentar para uma vaga que tem um perfil que ele apresenta e que é adequado a ele. Então, uma vaga adequada ao seu tamanho. Mas eu não gosto muito de apostas no futuro, não, porque às vezes a gente conta que dali a 2 meses a gente vai ter essa vaga,
muda alguma coisa e a gente não tem mais. E daí a gente caiu na armadilha do candidato super qualificado. Então, candidatos, se a vaga não é do tamanho certo para vocês, continue procurando, porque no momento certo vai aparecer a oportunidade certa para você. Eu acredito nisso. A nossa quarta armadilha é o recrutamento e seleção por pena. Todo mundo que trabalha com recrutamento e seleção já recebeu e-mails, cartas, WhatsApp, sinais de fumaça contando histórias muito tristes. Histórias muito tristes mesmo, histórias de partir o coração, aquelas histórias que você sai e fica pensando em casa. Fala, meu Deus, como, sabe, assim, eu faço orações por esses candidatos. Só que, infelizmente, no processo seletivo, quando a gente deixa se levar pela pena, ao invés de olhar para o perfil que eu estou buscando para minha empresa, eu posso gerar um problema para a empresa e também para o candidato. Então, às vezes o candidato diz assim: me dá qualquer atividade para fazer, eu topo qualquer salário, qualquer coisa, só me dá um trabalho. Muito bem, ele entra numa vaga que não é adequada ao perfil dele. Então, ele não tem talento para aquela vaga, ele não tem as competências necessárias para aquela vaga, ele não está de acordo com a cultura da empresa, ele não tem os valores que a empresa gostaria que ele tivesse, né? Que não são compatíveis com os valores da empresa, e daí ele tem grandes problemas de adaptação. Então, é parecido com o caso do candidato super qualificado. Num primeiro momento, ele entra, fica feliz de ter uma oportunidade de emprego, mas ele não se adapta ao ambiente organizacional, porque ele não tem nada a ver com aquele ambiente, né? Então, de novo, eu tenho que, ok, olhar os candidatos com compaixão, assim como todos os outros seres humanos, mas eu tenho que verificar racionalmente se aquele candidato tem as competências, tem os valores, ele está. É possível que ele se adapte àquela cultura para eu não colocá-lo no lugar errado. E vejam, o processo seletivo não é um processo em que a gente está selecionando aquele candidato que conta a história mais triste. A gente está selecionando aquela pessoa que ela tem o perfil mais adequado para aquela vaga que a gente precisa selecionar. Então, o recrutamento e seleção por pena, apesar de demonstrar que selecionadores são pessoas de bom coração, é sempre uma armadilha. Então, cuidado com essa armadilha que é o recrutamento e seleção por pena, ok? A nossa quinta armadilha é muito interessante, porque ela é muito comum. Às vezes, a gente forma modelos mentais sobre grupos de pessoas e quando o nosso candidato se enquadra em um desses grupos de pessoas, a gente diz que ele serve para a vaga. Então, por exemplo, eu conheço a família do candidato, então alguns selecionadores, até meus clientes, dizem assim: mas Deise, ele é um bom candidato porque eu conheço a família dele. Vejam, em toda a família, não na minha, é claro, mas em toda a família a gente tem uma composição de pessoas com talentos diferentes, com estilos de vida diferentes, com valores diferentes. Então, assim, ó, não basta a gente olhar se o candidato é de boa família. A gente vai ter que olhar para o candidato como um indivíduo. Então, toda vez que eu coloco um grupo social como uma referência ao comportamento dele, eu posso entrar numa grande armadilha. Então, a gente vê, por exemplo, vários casos, até recentes na imprensa, né? De filhos que cometeram crimes contra seus próprios pais. E eles eram de boa família. Então, vejam, o fato de a família ser boa não significa que o candidato serve para o nosso processo seletivo. A mesma coisa acontece com religiões. Não, mas esse candidato ele é confiável porque ele vai à igreja. Vejam, ir à igreja é uma coisa até muito boa, dependendo da igreja que você escolher, é claro. Mas a gente tem que lembrar que o fato de ir à igreja não significa nada. O que significa é o que a pessoa faz quando ela sai da igreja, não é? O que ela pratica do que ela escuta na igreja.
Então, a gente tem que olhar o comportamento desse candidato e a gente tem que olhar se o comportamento desse candidato é compatível com a nossa vaga e também com a cultura da empresa. Então, cuidado com essa armadilha de achar que por o candidato estar num grupo social que a gente admira, que esse candidato é um bom candidato. Essa é uma armadilha bastante comum. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos continuar com as outras 5 armadilhas em processos seletivos na semana que vem. E na semana que vem eu vou contar para vocês como é que a gente pode fazer para ajudar candidatos que buscam uma colocação no mercado sem precisar fazer indicações. Também vou contar por que eu não faço indicações, né? Lembram que eu prometi? Então já aproveita, se inscreve no canal da Synchrony, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e a gente na semana que vem volta a conversar sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Até a próxima!